Falando um pouquinho então a respeito da densidade dos gases, o que nós temos? Vamos deduzir aqui a fórmula juntos, que não é uma dedução tão muito difícil. O que nós temos? Ó, a densidade é igual a massa sobre o volume. De acordo com a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, vamos abrir aqui o número de mols. O número de mols não é igual a massa sobre a massa molar, certo? RT. Só que o que é a massa? Isola a massa. V está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Massa é a densidade vezes o volume. Pega esse dado, coloca aqui. Então, PV é igual a dV sobre a massa molar, RT. Dá para cortar volume. Volume. Vamos isolar a densidade. Massa molar está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então fica P vezes M. RT está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então a densidade de um gás, pessoal, é a PMRT. PMRT. O que é isso? A densidade é igual à pressão que esse gás faz, vezes a sua massa molar, tudo bem? Gramas por mol, dividido pela constante dos gases ideais, vezes a temperatura. Se você for dar uma analisadinha nas unidades, o que nós temos? A densidade é igual. Pressão, ATM. Massa molar é grama por mol. A unidade de RT, a gente viu, é ATM vezes litro, dividido por mol, vezes Kelvin, vezes a temperatura, que é Kelvin. Aqui dá pra gente simplificar. ATM com ATM, Kelvin com Kelvin, mol com mol. Então, quando nós usamos essa fórmula, a densidade do gás sai pra gente em quê, hein? Gramas por litro. Tudo bem? Então, a unidade do gás aqui, ó, sai em grama por litro. E aí, lembrem-se, pressão em atmosferas, massa molar, grama por mol, constante dos gases ideais, ATM, litro, mol e Kelvin, e a temperatura em Kelvin. Não se esqueça de fazer a transformação. Alguns pontos importantes aqui dessa fórmula que cai demais no vestibular. Primeiro ponto, é notável perceber que a densidade é diretamente proporcional à pressão. Quanto maior a densidade, maior é a pressão. E isso é um ponto importante, por quê? Por que a densidade do ar ao mar é maior do que em altas altitudes? Simples. Ao nível do mar, a gente tem maior pressão. Tendo maior pressão, a gente tem maior densidade. Quando você sobe a altitudes mais elevadas, a pressão é menor. Tendo uma menor pressão, você tem uma densidade menor. Por isso que eles falam que o ar é rarefeito em algumas altitudes elevadas, né? Um outro ponto importante, pressão é diretamente proporcional à massa molar de um gás. Quanto maior a massa molar de um gás, mais denso ele é. A massa molar do ar, por exemplo, é aproximadamente 29 gramas por mol do ar atmosférico, porque ele é uma mistura, né? E aí a hora que a gente calcula a massa molar do ar, dá 29 gramas por mol. E aí o que acontece? Por exemplo, quando você enche balões em festas de criança de gás hélio, a massa molar do hélio é 4 gramas por mol. Então olha aqui, ó, massa molar menor, densidade menor, por isso que flutua. Agora, se você pega e enche com CO2, o que acontece? O CO2, a massa molar dele é 44 gramas por mol. Olha aqui, ó, a massa molar é maior do que a do ar, por isso que não flutua, tudo bem? É o ponto importante. Lembre-se, densidade e massa molar são gradadas diretamente proporcionais. Um outro ponto é o seguinte, densidade e temperatura. Quanto maior for a temperatura, menor é a densidade. São grandezas inversamente proporcionais. Isso explica por que o balão, a gás, ele voa, ele flutua. Por quê? Porque você aumenta a temperatura do gás ali, e aumentando a temperatura do gás, você diminui a densidade. Ele ficando menos denso, ele sobe. Belezinha? Então não se esqueçam dessa relação. Um outro ponto importante também que cai bastante nas provas do vestibular é a questão da lei da efusão e difusão. Tá, gente, mas peraí, o que é efusão e difusão? A efusão é a capacidade que um gás tem, a passagem dele através de um pequeno orifício,
Então você tem um orifício e você solta o gás ali. Essa passagem é chamada de efusão. Já a difusão é o espalhamento desse gás. Então imagine uma granada. E aí ele está se espalhando, se propagando, você tem ali um processo de difusão. E aí você quer saber assim, eu quero um gás que espalhe muito rápido. Eu quero um gás que, tipo, quando ele passar pelo orifício, ele tem uma velocidade muito alta. Aí tem essa fórmula comparativa entre dois gases. A velocidade de um gás A dividido pela velocidade de um gás B é igual a raiz quadrada da divisão da massa molar do B pela massa molar de A. Em outras palavras, a velocidade do A é inversamente proporcional à raiz quadrada da sua massa molar. João Vitor, eu não entendi. Basicamente, quanto maior for a massa molar de um gás, menor é a velocidade dele. Por quê? Porque mais pesado ele é difícil. Então, se você quer um gás de uma granada que espalhe muito rápido, você precisa que a massa molar dele seja muito baixa, porque ele tendo uma massa molar baixa, a velocidade dele vai ser alta. Tudo bem? Com isso, finalizamos então o nosso módulo sobre o estudo dos gases. Espero que esse módulo aqui tenha sido proveitoso para vocês e vejo vocês no nosso próximo módulo. Tchau, tchau, pessoal. Um forte abraço. Até mais.